A foto aí desse caso que a gente vai tratar no programa. Adiantamos ontem no Cidade Alerta e eu volto a falar sobre a prisão do Júnior Marcos Mendonça Santana. Ele é o suspeito de assassinar a cunhada, mas segundo as investigações policiais, o alvo seria a companheira. São as irmãs aí na imagem, tá? O crime aconteceu no município de Moita Bonita em outubro de 2016. Me dá a imagem dele lá no aeroporto, produção. São 6 horas e 34 minutos. Está aí a pessoa indicada pela polícia como principal suspeito destes crimes. De acordo com as investigações, após praticar os 2 crimes, o suspeito fugiu. Entretanto, a vítima da tentativa de feminicídio, ou seja, a que sobreviveu, a ex-namorada, ela continuou solicitando apoio da polícia. Houve um pouco de atraso, ela já poderia, inclusive na época de ameaça, ter acionado a polícia, mas enfim, relatou diversos traumas em depoimento e após muitas investigações, a Polícia Civil, ela passou as informações coletadas aqui para a investigação policial do município de Itatiba, em São Paulo. Júnior foi encontrado com documentos falsos, com uma vida completamente diferente, já com uma nova companheira. E foram essas as palavras que a delegada disse. Ele deixou o estado de Sergipe e vivia como outra pessoa. Bom, a gente vai trazer agora as informações atualizadas acerca deste caso, porque hoje pela manhã houve uma entrevista oficial coletiva, para elucidar, para explicar este caso. Caso esse que há 2 anos, durante uma discussão, o Júnior, que está aí na imagem, ele discutiu com a companheira e estaria armado, disparou contra ela, conseguiu fugir. A irmã dela, à época, cunhada do Júnior, tentou ajudar a irmã e foi assassinada com um tiro a queima-roupa. A reportagem você acompanha na sequência agora no Cidade Alerta. Mais um criminoso que comete crime em Sergipe foge para São Paulo. Bom, ele tinha certeza da impunidade, mas a polícia continuava investigando e a monitorá-lo. Estamos falando do homem que matou a cunhada e atentou contra a esposa na cidade de Moita Bonita há 3 anos. Ele estava em São Paulo e eu converso com a delegada Clarissa Lobo, que foi lá prender o Júnior. Como é que foi, doutora? Na verdade, nós já pegamos essa investigação em andamento com um mandado de prisão em aberto. Nós precisávamos esclarecer alguns dados, então nós buscamos a vítima sobrevivente, que foi companheira dele, conversamos com ela e percebemos, encontramos uma mulher transtornada pela vida, né? Realmente difícil você se reerguer e se reequilibrar depois de ter passado por uma tentativa de homicídio por alguém tão próximo, né, que supostamente você ama. São os casos de violência doméstica que nos choca tanto, né? Essa proximidade entre vítima e agressor. E nesse fato, a irmã morreu no lugar dela, então tem o peso da questão da culpa, da responsabilidade da morte da irmã. O casal brigava muito, né? Eram conhecidos, inclusive, pelas brigas constantes e pela forma agressiva com que lidavam um com o outro. E, infelizmente, nesse dia, além das agressões que nunca foram levadas à autoridade policial, ele resolveu ceifar a vida dela. Ele queria matar a esposa. A cunhada interviu. Ele se armou, ele saiu para se armar e foi até a casa da cunhada, onde ela estaria depois dessa briga. Né? Quando chegou lá, nesse diapasão, a discussão recomeçou. Ele realmente sacou da arma, disparou contra ela, acertou, mas não acertou de forma fatal. Quando ela começou a fugir, ele entrou em perseguição, foi perseguindo atrás dela. A irmã dela tomou a frente para impedi-lo de prosseguir. E nessa hora ele volta toda a sua raiva contra a cunhada e dispara, como ela está muito próxima, tentando inclusive segurá-lo, ele dispara contra ela, queima-roupa. Muita frieza. Na verdade, hoje a gente percebe que ele não fala muito sobre o assunto. Mas na época, acredito que foi realmente no calor de uma discussão. Mas ele foi se armar e depois ele foi atrás dela. Então, na verdade, ele teve um tempo, na minha cabeça, pelo menos, ele teve um tempo para pensar melhor e ele insistiu em cometer essa tragédia. Isso é uma tragédia familiar, porque a família tem hoje uma pessoa que se sente culpada pela morte da irmã e uma filha a menos, né?
Na verdade, duas irmãs muito próximas, em que uma termina morrendo no lugar da outra. O que nos chama a atenção, o que falou a doutora Clarissa, é com relação às agressões. A vítima nunca foi à autoridade policial levar isso a conhecimento. Poderia ter sido evitado se a polícia soubesse? Essa é a nossa busca diária. Conscientizar as mulheres de que elas não estão em controle total dessa relação agressiva. Infelizmente, o que a gente tem é principalmente quando acontecem os feminicídios, a maioria das vezes elas nunca levaram o caso ou elas minimizaram as condutas agressivas dos seus companheiros. Ele tinha filho com ela? Não, o relacionamento era de pouco tempo. Inclusive, eu acredito que 6 meses é uma média que eles tinham juntos, né? Entre namoro e estarem juntos, morando juntos, coisas assim. Depois do ocorrido, ele foi embora direto para São Paulo ou permaneceu em Sergipe? Ele apenas se escondeu em Sergipe até se organizar, acredito, e fugiu para São Paulo. Já estava morando lá desde pouco depois do crime. Cidade de Itatiba? Ele foi preso em Itatiba. E aí, como a doutora Clarissa ficou sabendo que o Marcos Júnior estava lá? A gente buscou possíveis identidades, possíveis localizações pela identidade dele, pelas identidades, nomes que ele poderia usar. Até que a gente chegou a alguém com as mesmas características físicas dele, usando nomes de outras pessoas, bens de outras pessoas. E aí a gente conseguiu localizar, inclusive, o endereço. Passamos esses dados para a Polícia de São Paulo. Foi a Polícia de São Paulo que efetivou essa prisão em janeiro desse ano. A inteligência da Polícia de Sergipe funcionando mais uma vez, buscando o criminoso além das fronteiras. Sim, isso é importante. Não adianta a gente saber quem é e deixar esse criminoso solto, inclusive porque ele tem um outro relacionamento hoje e a gente não sabe que ele pode, inclusive, repetir essa conduta com essa mulher ou com qualquer outra com que ele se envolva. E na abordagem lá em São Paulo, como é que foi? Na verdade, pelo que os policiais paulistas nos passaram, ele tentou se passar realmente por outra pessoa, mas como eles já tinham todas as características, nós conversamos pessoalmente, diretamente com a Polícia de São Paulo, com os policiais da área dele, então eles já estavam sabendo que ele estava usando nomes falsos, que ele estava nessa tentativa de ser outra pessoa, porque na verdade ele estava vivendo a vida de outra pessoa, e então não foi difícil. Na primeira barreira, ele terminou cedendo e se identificando. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Secretaria da Segurança Pública. E a gente continua falando sobre este assunto com exclusividade. A nossa equipe de reportagem conversou com a ex-companheira do Júnior, a Tereza Cristina. Na entrevista, ela dá mais detalhes de como tudo teria ocorrido. A reportagem é do Marcos Couto. E foi graças ao trabalho investigativo da Polícia de Sergipe que Júnior Marcos foi localizado em São Paulo. Preso, ele foi trazido aqui para Sergipe. Como você acompanhou essas imagens exclusivas da chegada dele no aeroporto de Aracaju. O Júnior é suspeito de assassinar a cunhada, Bianca Cristina, e tentar matar a companheira, Tereza Cristina. Crime esse ocorrido no dia 27 de outubro de 2016, no município sergipano de Moita Bonita. E falando na Tereza Cristina, com exclusividade, por meio de aplicativo, ela conversou com a nossa equipe de reportagem. Com exclusividade, aqui, ela conta agora tudo. Ou boa parte dessa história para você, que acompanha a TV Atalaia, a TV dos sergipanos. Começou assim. Ela ligou pra mim logo cedo. Aí, você tá onde? Eu disse, estou em casa. Vamos ali comigo? Eu disse, não, onde? Ela disse, no supermercado. Aí ela disse, só que antes nós já passamos na casa lotérica para sacar um dinheiro. Eu disse, não precisa não passar porque é débito e a gente passa lá no supermercado. Bem assim. Aí ele disse, bem assim, quem foi que ligou? Eu disse, minha irmã. Aí ele disse, você não vai sair não. Hoje não sai de casa nem eu nem você. Eu disse, eu vou sim, que ela é minha irmã. Aí ele pegou e saiu. Aí eu fui sair. Eu fui pra casa de minha irmã. De lá a gente foi, troquei de roupa e a gente foi na casa lotérica. Aí ele ligou, você tá onde? Eu disse, tô na casa lotérica, eu quero a chave. Aí ele foi na casa lotérica, pegou uma chave e de lá desapareceu. Aí eu fui, fiz as compras com ela, subi. Aí deu 11 e pouco, ele não apareceu. Quando foi quase meio-dia, ele apareceu. Aí ele pegou e disse, bora, eu disse, eu não quero você mais não, nós não dá mais certo não.
Aí ele começou a xingar, eu comecei a dizer coisa também. Aí ele foi-se embora, entendeu? Aí discutimos pelo celular a tarde toda discutindo nós dois. Quebrei as coisas de dentro da casa, quebrei tudo mesmo, porque eu tava cansada de apanhar, de passar fome. Aí peguei e quebrei mesmo com raiva. Aí ele chegou e ficou arrodeando na casa da minha irmã, arrodeando, e eu não sabia que ele estava armado. Aí o pai dele encostou a Mercedinha, veio por volta de 6 e pouco, ia dar 7 horas, encostou a Mercedinha. Aí começou a dizer que eu ia pagar o que eu tinha quebrado, se eu não pagasse por bem, eu ia pagar por mal. Aí ele chegou, logo minutos depois ele chegou. Aí eu gritei, eu disse, Júnior, que dia foi que eu fui atrás de você? Aí porque o pai dele tinha dito que eu corria atrás do filho dele. Aí eu perguntei a ele, eu disse, Júnior, que dia foi que eu fui atrás de você? Ele disse, nunca. Eu disse, quem corre atrás de mim, Júnior? Ele disse, eu. Aí eu gritei mesmo, tava cansada disso tudo. Aí eu gritei, eu disse, eu não quero você mais não. Sumo da minha vida, eu não quero você mais não. Aí ele sacou a arma e começou a atirar. E eu gritando, chamando ele de mão na hora. Pelo amor de Deus, não atira. E ele atirando. Aí eu comecei a subir a escada e minha irmã pegou, entrou na frente, começou a lutar com ele, e o pai dele entrou no meio. Eu pensei que ele não ia fazer isso com minha irmã. Aí eu peguei, subi a escada, comecei a subir a escada, e ele atirando lá de baixo. Eu até já tirei a bala agora. Mês passado fez um mês, agora dia novo a bala. E tava alojada no joelho. Nós ia fazer 6 meses junto. Agora dia 28. No dia 28, nós ia fazer 6 meses junto. No dia 27, ele matou ela, ele tentou me matar. Ele não teve um pingo de pena. Um pingo de pena ele não teve. Ele sacou a arma e começou a atirar. E o pai dele, do lado dele, presenciando isso tudo, e não falou nada. Nada. Deixou ele fazer tudo. Atirar. O pai dele pegou nos cabelos da minha irmã, jogou minha irmã no chão. Eu pensei que ele só queria me matar. Eu pensei que ele não ia fazer nada com minha irmã, não tem? Porque minha irmã não tinha nada a ver. Foi o que eu digo direto, era melhor ele ter subido aquela maldita escada e ter acabado com minha vida. Porque quem sofre sou eu hoje em dia. Eu lembro dessa cena a cada minuto, a cada instante da minha vida. Eu durmo com ela na cabeça, acordo com ela na cabeça. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta Sergipe, Diego Barros. Lamentável, né, pessoal?